Pedro Weingartner foi um pintor, gravador e desenhista gaúcho com destaque na arte no nosso estado. Mesmo produzindo principalmente na Europa, seu prestígio pessoal e obra foram reconhecidos em vida tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil. Após seu falecimento e até o presente, sua produção tem sido plenamente celebrada no Rio Grande do Sul como uma referência institucional básica na história da arte gaúcha. Além disso, a obra do artista é extremamente valorizada no mercado de arte. A Casa da Memória Unimed RS alegra em celebrar o artista de dois mundos e homenagear sua trajetória com essa exposição. Venha nos visitar. Pedi para o Thiago colocar na tela o selo da exposição. Vale a pena, é na Rua Santa Terezinha, um local extraordinário, Casa da Memória. Nós estivemos no evento de lançamento da exposição. Pode rodar, Thiago. RS veio prestigiar uma exposição de arte aqui na Casa da Memória da Unimed. Ao meu lado está o curador e a gente vai falar de Pedro Weingartner. Isso, Pedro Weingartner é um dos principais artistas gaúchos, né? Começou muito cedo, indo embora para a Europa no ano de 1878 e hoje a gente pode aproveitar o resultado do seu desejo de se tornar artista. Qual é a importância de ser um curador? É a pessoa que vai fazer efetivamente a seleção das obras de um artista, propor uma leitura, né, num contexto da produção dele e apresentar ao público, né? A gente nota que as pinturas são a óleo, são lindíssimas, né? Sim, são muito bonitos. Tem pintura a óleo na exposição, temos desenhos, né, temos aquarelas. Então é um conjunto bastante importante, né, porque são obras de colecionadores e que não estão efetivamente à disposição do público a maior parte do tempo. Isso que a gente também tem obras de outros autores hoje aqui, é isso? Não, é uma exposição exclusivamente de Pedro Weingartner e é relativa à comemoração dos seus 170 anos de nascimento. Uma observação importante que o Marco Aurélio estava me falando, nós temos obras aqui antiquíssimas, coisas de mais de 100 anos a gente está falando. Nós temos duas obras que são do ano de 1879 e a exposição cobre um período até o ano de 1927, que são 2 anos antes do falecimento de Pedro Weingartner. E eu fiquei curiosa para saber como é que é conservado. Ele estava me explicando, né? Sim, os colecionadores mantêm as obras, né, em adequadas condições para que elas se perpetuem e também possam ser exibidas para o público. Faltou um livro a gente falar, claro, era gaúcho. Nós somos bairristas, gostamos de saber que um artista, um pintor dessa magnitude nasceu no Rio Grande do Sul. E tem um livro ali, Gaúchos. Sim, esse é um livro Gaúchos, de título Gaúchos, diversos regionais, de um advogado de Cachoeira do Sul, Milton da Cruz. É um livro editado em 1918, no Rio de Janeiro, e reputo ser a primeira obra de literatura gaúcha que tem uma reprodução de um trabalho de Pedro Weingartner. No caso, é a obra Vida Gaúcha, de 1913. Conversando com o Luiz Coronel, acabei de ganhar um mimo aqui. Coronel, me conta um pouquinho, o que a gente tem aqui no Coração Farroupilha? Bom, vamos dizer que infimamente eu seja um herdeiro de Weingarten. Aliás, todos nós que cultuarmos a cultura gaúcha, vai ter homens como Weingarten, pessoas que tiveram a força de serem verdadeiros depoentes sobre a identidade gaúcha. E ele, localizado no tempo, um homem lá do século XIX, tem uma contribuição enorme, uma contribuição que se projeta sobre Nelson Jungblut, se projeta sobre Danúbio Gonçalves, se projeta sobre Soriano, se projeta sobre esses grandes pintores que sabem
identificar, projetar e repropor identidade. Porque a função da arte é depoente, encantatória e surpreendente. Uma obra de arte só atinge os níveis de obra de arte quando tiver essas características: encantadora, surpreendente e depoente. Isso é arte. Você acompanha até fevereiro, não perde a exposição que está incrível. Olha, eu sei de 2 museus que tem na parede uma frase minha: no chafariz os pintores lavam o rosto da aurora. Não é? Eu tenho muito fascínio sobre pintura. Há uma cena maravilhosa. Matisse era um pintor que seguia próximo a Dalí, o surrealismo. E um espectador perguntou para ele: isso aqui é um cavalo? E o Matisse respondeu: não, é uma pintura. É uma pintura. E eu me senti uma pintura hoje, porque ele me fez um elogio, como um gentleman faz para uma dama. Olha, merecido a senhora Volta do Rio esparramando beleza, eu apenas escolhi um pouquinho dela, né? O Chico é um dos curadores, que também estava me explicando aqui. Eu estou encantada, Chico. Estava me dizendo que esse desenho aqui de quando? Essa é a obra mais antiga que nós temos na exposição, é 1879. E nós temos obras feitas de 1879 a 1927. E o Pedro Weingartner falece em 1929. Então nós temos uma obra 2 anos antes do falecimento dele, uma das mais antigas que se tem aí. Essas obras, elas passam uma coisa fazenda e ao mesmo tempo doce. Ou a impressão minha, assim, é uma coisa... Ele era da área rural. Conta um pouquinho da história dele, o que tu sabe dele. Não, a produção ela é muito variada por causa da época, né? Ele ficou décadas produzindo. Então produzia coisas de paisagens do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Europa, onde ele viveu a maior parte do tempo, né? Então isso reflete os momentos, os locais, as encomendas, os interesses. Então são muitas fases, né? Desde o final nós temos obras aqui que o Brasil ainda era império, né? O finalzinho do império, assim, os últimos meses. E até, imagina, década de 20, do século 20, né? Um país completamente diferente, após a Semana de Arte Moderna. Então, reflete tudo isso, né? Uma produção bastante grande, porque ele era um artista profissional, né? Ele só fazia isso, ele só pintava e desenhava o dia inteiro, né? E procurando sobreviver disso, e sobreviveu. Então, a produção demonstra tudo isso. São vários interesses, questões, paisagens nossas, retratos, enfim, muita coisa. E a gente nota de 178, isso? Quantos? Quanto tempo que ele faleceu? 1929. Desse tempo para cá, até as mulheres, né? A gente vê a vestimenta, a fisionomia. É impressionante, parece que a gente se transporta a 100 anos atrás, sei lá. Sem dúvida, né? O jeito, aqui tem uma série ali de mulheres, né? Que ele retrata até do século XVIII, como eram na Europa, coisas que ele via em livros, né? Dos diversos momentos dele também, né? Algumas são fotografias, inclusive, com modelos, né? Algumas são de outros tipos de modelos de livros. Então é muito variado, mas mostra tudo isso, né? Porque foi um tempo de muita mudança, né? Imagina quando ele falece, Getúlio Vargas já era governador do Rio Grande do Sul, né? E quando ele começa, o Brasil era império, né? De Dom Pedro II. Então é um período grande, né? E ele é um dos mais representativos do Brasil desse período, né? A virada do século XIX para o século XX. Ou seja, além da gente ficar extasiado aqui com tanta obra linda, a gente ainda aborda a questão da história, que é fantástica. Sem dúvida, a história, o artista sempre mostrando que está atento a coisas que acontecem no seu tempo, né? E isso é importante, né, em qualquer segmento artístico. E para quem ficou interessado, eu sei que vai até, acho que fevereiro, isso? Isso, a Casa da Memória da Unimed Federação,
ela programou essa exposição até fevereiro, né? E durante esse período vai haver algumas programações, algumas conversas sobre o artista, sobre a arte gaúcha, e alguns sábados. Então, pessoal, nas redes sociais, principalmente no Instagram da Casa da Memória Unimed Federação RS, pode ver os horários, porque inclusive alguns sábados abre, e aqui é uma área grande, tem inclusive um pátio muito bonito, né? Que num sábado pode vir passear e ver também outras exposições que não somente essa, né? Essa é uma das exposições da Casa da Memória. Outra coisa que eu ia te perguntar, eu sou meio leiga nisso, é de colecionadores, tem obras à venda, como é que funciona? Majoritariamente obras de coleções particulares. Boa pergunta, porque isso demonstra que são obras que não estão ao alcance do público. Nós temos aqui obras de 3 obras, ou 2, se não me engano, de acervos institucionais, que estão mais ou menos disponíveis, né, em exposição de tempos em tempos. De resto, todas são obras particulares, ou seja, se não é uma exposição dessas, são obras que não seriam vistas pelo público, não seriam conhecidas pelas pessoas. Eu amei isso aqui, se estivesse à venda, já... até parece. Essa é uma das últimas obras dele, 1927. E a moldura também transmite isso para a gente. Das épocas também, né? E muito, depende do local, às vezes recebe conta moldura, as molduras se perdem, né? Quebram, troca. É uma história. Cada obra, cada desenho, cada pintura, cada gravura tem uma história, né? Porque muitos anos, né? Muitos anos na mão de pessoas, de lugares, né? Então acontecem coisas e vai mudando. E fica a dica para o telespectador, não é só arte, parece que a gente entra num mundo, começa a transcender, pensar na história, pensar em beleza, em coisas boas, me remete a isso, estou certa? É isso mesmo, a arte é para isso. Doutor Alcides, diretor do nosso Instituto Unimed. E eu já estou sabendo que vai ter o 11º Fórum do Instituto? Sim, nós agora dia 15 de setembro vamos para a 11ª edição estadual, já fizemos 2 nacional e já está o sucesso garantido. Tanto que temporariamente as inscrições estão suspensas para um ajuste de lugares, porque a procura foi excepcional aí do público, um evento tradicional da Unimed. Eu diria assim, sem pretensão gauchesca, que é o maior evento cultural realizado num só dia no Brasil, tá? Nós vamos ter 3 grandes palestras, inclusive a primeira com o Dr. Mai, depois o Karnal e encerrando um grande economista, e teremos 2 painéis, um com inovação e sustentabilidade de manhã e um sobre economia liberal à tarde. Então vem pessoas muito conhecidas, o Alan Costa, pessoas a Daniela Diniz, são diversos, o comentarista da Globo, o Magnoli, enfim, vai ser bem diversificada as palestras. O Eduardo Janetti é o que faz a última palestra, tanto vê que é em termos de, nós usamos esse ano o tema o livre pensar, então em termos de criatividade, de opções de pensamento, estamos fazendo um evento assim marcante para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. E a gente nota que tanto quanto a Federação, quanto a Unimed, tem essa busca incessante pela cultura, pela alegria, por trazer isso para o grande público. Exatamente, essa vamos dizer a nossa função social, que fica dentro do tripé da sustentabilidade, que a Federação executa de fato. E nós sempre tivemos um apreço, especialmente o Dr. Mai, pelo aspecto cultural. Então a gente sempre consegue, de alguma forma, misturar um pouco de debate político, mas também com um conteúdo cultural significativo.
Parabéns pelo evento, espero que o fórum seja mais um sucesso e estaremos lá. Com certeza vamos nos encontrar lá e o sucesso é garantido, inclusive com o apoio de vocês. Muito obrigado. Finalizando da melhor forma possível, Dr. Maia ao meu lado. Dr. Maia, que alegria revê-lo, rever os amigos, exposição incrível, Unimed, Federação, todos muito engajados, com fórum, outras atividades, e hoje é uma noite festiva, mais uma. Mais uma noite festiva, sim, mais um dia festivo, mais uma semana festiva, porque, como eu já disse outras vezes, nós decidimos, né, dar esse rumo à nossa Casa da Memória. O rumo da ligação, da intersecção com a cultura do Rio Grande do Sul. Tá? Cultura no sentido amplo, né? Como agora já diz por aí, aqui mora a arte, por exemplo. Né? Então a cultura, em todo o sentido que ela significa, tanto das artes de artistas plásticos, quanto a literatura, quanto o cinema, quanto a fotografia. E hoje nós vamos ter aí uma exposição do pintor Pedro Weingartner, né? Que é considerado um dos 3 maiores pintores aqui desse tipo de arte do Rio Grande do Sul. Seria lá no passado Manuel Porto Alegre, Pedro Weingartner e Iberê Camargo. Né? Essa tríade assim, nos dá esse sentido de valorização dessa exposição. É claro que essa exposição ela foi conquistada graças aos empréstimos, né? Às cedências que nós tivemos de diversos colecionadores particulares. Inclusive você. Inclusive eu, mas também de instituições, né? Instituições particulares e instituições estatais. Então nós conseguimos reunir aqui 45 obras da melhor qualidade do nosso pintor homenageado no dia de hoje. Nós estamos aqui, só essa dupla aqui, né? já valoriza a casa, né? Ambos verdade. Amplamente conhecidos, muito. Né? Não precisa nem nosso querido poeta, Juremir, esposa. Não, e eu tenho agora o privilégio de te liberar para tomar uma espumante com esses convidados maravilhosos, mas não antes de te dar um beijo. Obrigada. Os convidados estão todos aí e a gente espera que aproveitem a visualizar esse nosso PW, aí, como nós estamos chamando. Obrigado.